Olá, meu nome é Poliana Vilas Boas. Vou apresentar meus documentos. Esse é meu RG. E meu CPF. Sou professora do estado do Paraná, da cidade de Paranavaí e região. Sou professora também da Educação Especial, da Sala de Recursos Multifuncional, tá? E hoje eu vou apresentar para vocês o conteúdo do José Pedro, trabalhando a língua portuguesa, que será as histórias em quadrinhos, que é o nosso conteúdo, né, da disciplina de língua portuguesa dentro da sala de recursos, e também a matemática, que nós vamos trabalhar a multiplicação e também a divisão. Muito obrigada. Boa tarde, José Pedro, tudo bem? José Pedro, sou a professora Poliana Vilas Boas, sou a professora de Sala de Recursos Multifuncional. E hoje nós vamos trabalhar as histórias em quadrinhos e multiplicação e divisão. Então, na nossa aula de hoje de língua portuguesa, José Pedro, você já ouviu falar em histórias em quadrinhos? Ou você já leu algum gibi, José Pedro? Então, hoje nós vamos compreender como ele se organiza, tá? E identificar algumas de suas principais características. E José, as histórias em quadrinhos trazem uma leitura muito divertida. E nós vamos ler com atenção as histórias em quadrinhos, ver as cenas de umas histórias em quadrinhos que a professora vai trazer para você. E dentro disso nós vamos observar os balões, as falas e as expressões dos personagens. Tudo bem? Então, ó, a professora trouxe essa cena do gibi para você, essa parte do gibi, e dentro daqui nós temos várias cenas. Vamos observar, José Pedro, tá? São várias cenas, falas, imagens, né? Personagens. Observou, José? Então, vamos refletir através do gibi? Então, agora vamos refletir. José Pedro, você conhece os personagens dessa história em quadrinhos? Conhece? Conhece, muito bem, José, isso mesmo. Aqui nós temos a Mônica e nós temos o Cebolinha. Ou seja, esse gibi da Turma da Mônica é muito famoso, né? Aqui no Brasil, muito famoso. Então aqui nós temos dois personagens. Aqui nós temos o Cebolinha, né? Todo entusiasmado, né? Falando Mônica, baixinha e gorducha. Ou seja, o Cebolinha, ele fala elado, ele não consegue falar a letrinha R. E ele está falando que a Mônica é baixinha, gorducha, né? Baixinha e gorducha. Ele também diz que ela é dentuça, que ela usa vestido vermelho, né? Então nós observamos e refletimos muito bem, tá, José? A respeito da primeira cena. Então na próxima cena aqui, ó. Qual a reação que o Cebolinha esperava da Mônica? O que ele estava esperando ali da Mônica? Será que ele estava esperando o quê? Ele estava esperando, ou seja, aqui nós temos um balãozinho também de pensamento, tá? O que ele está pensando? Vou levar uma coelhada, né? Eu vou apanhar da Mônica, chamei ela de baixinha e gorducha. Mas o que realmente a Mônica tinha nas mãos? Olha aqui, outra fala, né? Outra fala do Cebolinha. Ele está em dúvida. Aqui nós temos um balãozinho com ponto de interrogação, né? O que realmente ela tinha nas mãos? Por que ele não levou uma coelhada? Por que será que a Mônica tem uma fita métrica nas mãos, né? E aqui nessa próxima cena, de quem que é essa fala? Tem gente que não se enxerga mesmo. De quem que é essa fala? Tem gente que não se enxerga mesmo. É da Mônica ou do Cebolinha, José? Isso, muito bem. É da Mônica essa fala. E que elemento nos traz entender que essa fala mesmo é da Mônica? O que nos faz entender? Que aqui nós temos um balãozinho de fala, né? De fala comum, no qual nós temos um rabicho. Então esse rabicho aqui, ó, está mostrando para a personagem da Mônica, né? E aqui ela tem uma fita métrica, por quê? Porque ela mediu as circunferências dos
Cebolinha, mediu a altura e ela viu que ele não é nada tão diferente dela, né? Por isso que ela disse, tem gente que não se enxerga mesmo. Tudo bem? Então aqui, os personagens de uma história em quadrinhos, eles vão se comunicar através de balões, tá? Então esses balões aqui que a professora colocou para vocês, eles se relacionam com a fala de cada personagem das histórias em quadrinhos, de acordo com o conteúdo. Então vamos conhecer alguns desses balões? Então aqui nós temos o balão de fala comum, né? Que nós temos ali nas cenas anteriores que a professora mostrou para você, né? Do gibi, nós temos o balão de fala comum. Nós temos o balão de pensamento, né? Nós também vimos ali nas cenas anteriores o que o Cebolinha pensou. Pensou que ele ia levar uma coelhada. Nós temos o balão do grito, da dúvida. Aqui nós também tínhamos, né, na cena anterior, o balão da dúvida, que vem com ponto de interrogação, né? Porque será que a Mônica estava com uma fita métrica na mão? Balão de ideia, de cochicho, de fala de mais de um personagem. Por que mais de um personagem? Porque nós temos 3 rabichos, né, dentro do balãozinho, ou seja, aqui nós temos então a presença de 3 personagens. E o balão de admiração do personagem, que é feito pelo ponto de exclamação, dentre outros balões também, tá, José? Aqui a professora trouxe alguns exemplos. Mas agora, então, José, encerrando da língua portuguesa, as histórias em quadrinhos, nós vamos falar sobre o conteúdo de multiplicação e divisão, ou seja, as principais operações, multiplicação e divisão dentro da disciplina de matemática. Mas, primeiramente, antes da gente falar de multiplicação e divisão, vamos relembrar dos números naturais. Quem são os números naturais? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esses números, eles são como indicadores de quantidade e de ordem. E a importância dos números em situações do nosso cotidiano. Então, a professora trouxe 3 exemplos aqui para você, para lembrar que os números é muito importante no nosso dia a dia. Ó, nós temos a presença deles no termômetro, para medir temperatura, o relógio para marcar horas e para contar dinheiro também. Então agora aqui na operação de multiplicação, tá? A professora trouxe duas resoluçãozinhas de problemas, tudo bem? E aqui a multiplicação é a soma das partes iguais, tá? Então aqui nós vamos calcular a quantidade de figurinhas que nós temos dentro de 3 pacotes, tá bom? 3 pacotes de figurinhas. Então aqui ó, nós temos 3 pacotes de figurinhas, dentro de cada pacote nós temos 3 figurinhas. Se dentro de 3 pacotes de figurinhas, dentro de cada um deles nós temos 3 figurinhas, ou seja, se a multiplicação é a soma das partes iguais, então nós temos 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3 mais 3 é igual a 9. Ou seja, então dentro de cada 3 pacotinhos nós temos 3 figurinhas, 3 mais 3 mais 3 é igual a 9, ou seja, nós somamos as partes iguais, tá, de cada pacote de figurinha. Então aqui ó, a professora trouxe no concreto para você, ó, 3 pacotes de figurinhas. Dentro de cada pacote de figurinha, nós temos 3 figurinhas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, 3 mais 3 mais 3 é igual a 9. Tudo bem, José? Agora, José, na operação de divisão. O que é divisão? Nós vamos separar ou nós vamos dividir por partes iguais para todos, tá? Então, aqui a professora trouxe um probleminha para você. Ana tem 12 livros e ela precisa dividir em 4 prateleiras. Então vamos calcular quantos livros vai ficar em cada prateleira? Então vamos. Então aqui a professora trouxe para você 4 prateleiras. Dentro de cada prateleira nós temos que distribuir, nós temos que separar ou dividir 12 livros, tá? Em partes iguais. Então vamos lá. Um livro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Lembrando que o total é 12 livros, tá? Outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Ou seja, dentro de cada prateleira nós temos 3 livros, tá bom? Então vamos aqui.
a professora trouxe aqui para você imaginar, tá? 4 prateleiras e vamos dentro aqui nós temos 12 livros. Então vamos separar por partes iguais 12 livros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então dentro de cada prateleira nós temos 3 livros. Tudo bem? Então tá, José, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Lembrando que em língua portuguesa nós trabalhamos as histórias em quadrinhos, as falas, os balões, as principais expressões, falas dos personagens. E em matemática trabalhamos a multiplicação e divisão. Até mais, José!